comecei a gravar a aula agora e aí qualquer coisa eu mando para vocês o link para vocês rever. Porque é claro, pessoal, o que a gente está vendo aqui, transcrição fonética, é um tema que tem pessoas que nunca abordam na vida, mas que se você tem pelo menos um domínio básico, te ajuda muito, 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 muito. Ok? Então vamos lá. Então minha primeira dica para vocês é: tenham muito cuidado com o som O. Se vocês acham o som O no inglês, provavelmente não é O. Assim como o som E, sozinho, assim. Não estou falando de ditongo, ok? Ditongo, quando tem duas vogais juntas, né? Tipo go, beleza? O som O tá lá. Say, de falar. O som E tá lá. Mas sozinho, desconfie. Deve ter alguma coisa errada, ok? Então aqui se eu falo senior, eu cometi dois erros. Então é senior, 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 the next senior, e aí continua, ok? E esse é o primeiro símbolo que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu estou dividindo a tela. Essa tela eu vou mandar depois. Tá. Hey, teacher, isso acontece com eles também quando vem para cá, né? O aprendizado, a gente via bastante isso lá no Haiti, né? Às vezes ele queria falar inglês com português, conosco, algumas coisas, e ele sentia muita dificuldade. Porque naquela época ele não tinha ocorrido a transição, né? Ou seja, da norma técnica da língua portuguesa, na normativa, ou seja, que depois de 2009 ela figurou nos países todos da língua portuguesa, né? Ou seja, até então você tinha trema, você tinha vários outros aspectos, né, que dificultavam o entendimento, e eles sentiam bastante isso nos acentos. Não, com certeza, com certeza. Uma língua, porque aquela história, uma língua, ela... Por que a gente precisa de uma transição fonética? Vamos fazer assim, pessoal. Vamos fazer assim. Olha, vamos supor que a gente tenha... vamos supor que a gente tenha o som, o CH. Né? O CH. Então, vamos lá. O CH, a gente pode perguntar qual que é o som do CH. Depende da língua que você está falando. O CH no português é sh. O CH no espanhol é ch, como muchacho. O CH no inglês, a tendência, não como o espanhol, que em todo lugar você faz ch, right? Mas a tendência do inglês é ser que nem o espanhol. Ch. O CH no alemão, ele tende a ser r. Vocês entenderam? Então, quando você está aprendendo uma outra língua, isso vai virar uma confusão enorme. Agora, imaginem se eu tenho um símbolo, né? Então, eu vou ensinar um símbolo à parte, só porque eu comecei com esse exemplo do inglês, português, alemão. Esse símbolo aqui, pessoal, que pra gente é o símbolo do X, pode ver que eu tenho bastante coordenação motora, que é anos de práticas. Esse símbolo aqui, que é um X, é para ser duas barras aquilo ali, ok, pessoal? Deixa eu usar meus recursos tecnológicos aqui. Ó, agora eu consegui, vocês viram? Eu firmei o pulso. Nem assim, pelo amor de Deus. Tá. Esse símbolo aqui, que é um X, na transcrição fonética, ele é o que a gente usaria na palavra carro. Carro. Ok? Quando a gente pronuncia um pouquinho mais forte, assim, em português, né? Carro. Porque tem gente que fala carro. Carro seria representado com um H. Carro seria representado com um X. Não se preocupe, isso é só a guisa de exemplo. Eu quero mostrar como que a transcrição pode ajudar vocês. Beleza. Então, se eu estou falando carro, eu vou usar carro, eu vou usar o X para transcrever aqueles dois R's. Se eu estou falando espanhol, eu falo rojo, eu vou usar o X para transcrever o J. Eu falei o exemplo do alemão, né? Então, isso daqui em alemão é também, né? Auch. Eu vou usar o X também. Aí perceba, dois R's, J, CH. A confusão está nas letras.
Porque o símbolo, não importa a língua que você está falando, não importa. Você tem uma língua de um dialeto russo na Sibéria. Se ele tiver esse som, vai ser o mesmo símbolo. E essa é a grande beleza da transcrição fonética. Um símbolo representa um som e cada som é representado por um símbolo só. Parece bobo, mas as letras não são assim. A letra X, ela não tem um som só. Ela tem vários sons que a letra X pode ter. Assim como o som S, ele não tem uma letra só para representar ele. Ele pode ser S, 2S, C cedilha, como eu falei para vocês. Não há correspondência nem de um lado, nem de outro. Nem da letra para o som, nem do som para a letra. Ok? A transcrição fonética, há correspondência. Sempre que vocês virem o símbolo X, não importa se é uma língua inventada, se é uma língua, o som vai ser R. Perceberam? E por que isso é extremamente interessante? Porque aí vocês vão começar a ter uma segurança muito maior. Sabe quando a pessoa pronuncia uma palavra e vocês falam, é tipo essa letra? A gente tem que resolver esse tipo. Como assim é tipo? É isso ou não é? Quer ver? No espanhol a gente tem a palavra dedo. Dedo, né? Que é dedo. Aí as pessoas falam, não, é... Deixa eu perguntar, qual que é o outro som? É tipo um D assim, meio estranho. Aí você tem que perguntar, não, peraí. É um D ou não é um D? Se você tem símbolos, você vai ver que... Vamos lá, eu usando meus talentos artísticos. Você vai ver que... Ó, louca, isso aqui é experiência. É esse símbolo mesmo, pessoal. Ficou bonito, não ficou errado, ok? Right? Você vai ver que esse símbolo representa o segundo D, digamos assim, na palavra dedo, né? Por que isso é importante? Porque eu vou ter segurança que eu não vou poder fazer nada como no português. Porque se fosse no português, seria esse símbolo aqui. Eita, lá, é só elogiar aqui. Esse daqui, que é o D. Se fosse dedo, ok? Então isso dá uma segurança enorme porque você sabe que você tem que aprender um novo som. Dedo, ok? A gente não está aprendendo espanhol, mas a ideia aqui é só que vocês reparem como quando você tem algo escrito na tua frente, você consegue... por exemplo, um outro caso, no inglês, né? No inglês, a gente fala what about. Lembra do e você? What about you? What about you? What about you? Ok? Aí tem esse what about? What about? O que é isso no meio? Aí a gente fala assim, é tipo um T assim que eles pronunciam meio estranho. Não, peraí, é um T ou não é um T? O que é isso? Aí a gente pega e vê que o símbolo para esse som, what about you, é isso daqui, ó. É tipo um cabidinho assim. Aqui. Beleza. É para ser reta essa linha que tá embaixo, ok? Beleza. Então aqui é tipo um cabidinho. E a gente vê uma palavra em português como arara, arara, e a gente vê que a gente usa o mesmo símbolo. Aí a gente não precisa ficar com medo. Assim como no outro caso, eu sabia que eu tinha que aprender um novo som, aqui eu sei, não, é o mesmo som do português. What about arara? Perceberam a segurança que isso dá? E pessoal, reparem, isso é importante. Segurança no conhecimento gera memória. Eu lembro o que faz sentido. O que fica mais ou menos, é mais ou menos, você não vai lembrar. Você não vai lembrar e não vai conseguir internalizar. Então, certezas, essas certezas que vão fazer base para que as coisas fluam muito melhor. Beleza? Por enquanto? Então tá, essa é a importância. E é claro, vocês repararam que os símbolos fonéticos, eles são internacionais. Então, qualquer uma das 6.111 línguas que a gente tem, você pode usar os símbolos e ele vai conseguir descrever qualquer língua. Okay? Eu não sei se vocês já ouviram falar, curiosidade só, né? Mas não esse Papa agora e nem o Papa anterior que como é que é? Que renunciou. O antes desse, aquele Papa polonês, João Paulo II, tinha uma lenda que o cara falava 80 idiomas, né? E eu digo que é lenda porque realmente é isso, é uma lenda. Tipo assim, uma pessoa ela consegue dominar
Se uma pessoa for muito inteligente, tiver dom para língua, 16, até 17 idiomas a pessoa consegue dominar. Mais do que isso é impossível, né? Uma pessoa normal, assim, estudando muito, estamos lá uns 9 idiomas, né? E é claro, o João Paulo II era um gênio. Ele falava lá uns 13 idiomas, né? 13 idiomas muito bem. Mas de onde que vem essa lenda, que ele falava 80 idiomas? Tipo, o cara ia lá pro Brasil e fazia oração lá em português. Ia lá para, sei lá, para uma parte da China, fazia lá a oração em mandarim. Aí para outra parte da China, em cantonês. Aí ia lá pro... Entenderam? Aí o que acontecia? Isso que é interessante. Primeiro, o Papa nunca afirmou que ele falava 80 idiomas, né? Não estou chamando ele de mentiroso. Mas o que acontecia? Ele tinha uma equipe que transcrevia a oração dele com símbolos fonéticos. Então dá para saber como pronunciar muito bem, sem você precisar falar o idioma. Entendeu? Porque aí sim você vai ler o que está escrito no papel. Está escrito no papel, tem um X, pronto. Teacher, o que acontece bastante isso, né, no meio militar, né? Os presidentes eles são assessorados quando vai fazer, por exemplo, alguma palestra com o idioma, né? Ou seja, então ele tem, que você falou, ele usa o som, a gente chama de mnemônico, né? As palavras mnemônicas. Então ele usa assim, de artifícios para se pronunciar. E no caso do Papa ali, só lembrando, ele falava com 14. E quem assessorava ele eram os regentes que serviam, na verdade são bispos, né? Que ficavam em torno. E aí, se a gente analisar no contexto da dinâmica, cada bispo é de um país diferente. Então, cada país existe. Então, ou seja, quando eu vou fazer uma visita no Brasil, de certa forma, assim, eu dou uma preparada antecipadamente com aquele bispo. Ele me orienta o que eu vou falar lá. Claro. Por isso, o pessoal criou essa dinâmica de achar que ele falava muito, mas não. Não, é bem isso mesmo. Bem isso. E assim, pensem, por mais que tivesse alguém ajudando ele, se a gente não tivesse transcrição fonética, não adiantaria. Porque vamos supor que a língua original do Papa seja o alemão, né? Como o Papa que renunciou. E aí eu vou lá e apresento para ele um texto em português e no texto tem CH. Quando ele olha CH, ele vai pronunciar como R. Porque lembre-se, a gente viu que CH no alemão, pelo menos em vários casos, ele pronuncia R. Só que se ele tem o símbolo, aí não precisa. Perceberam? Então, o interessante é que você não precisa aprender a pronúncia do inglês aqui isolada e a do português está aqui isolada. Você pode usar um conhecimento para ajudar o outro, né? Por exemplo, eu falei do dedo, esse símbolozinho aqui. Dedo, né? Eu sei que esse som não tem no português, mas esse, por exemplo, é o som que a gente tem na palavra this. This. Em inglês. Agora pensem que legal. Se eu sou um falante de inglês, estou aprendendo espanhol ou vice-versa, né? Então, eu não consigo pronunciar this. Eu falo this, alguma coisa assim. Mas eu sou falante de espanhol e eu falo dedo. É o mesmo som. Então, dedo, this. É a mesma coisa. Perceberam? Então, vocês podem cruzar de um idioma para o outro. Isso ajuda bastante também. Okay? Bom, então vamos por partes aqui. Isso é só para ensinar o sistema. Segundo, é claro, pessoal, que isso a gente vai aprendendo aos poucos, ok? Então, não se preocupem. Eu só acho muito mais interessante do que ficar escrevendo como no português. Aí o pessoal, por exemplo, quando eu falo para um aluno senior, esse o aluno tenta colocar um A com um tiozinho aqui, mas não é a mesma coisa. E aí acaba sendo uma pronúncia não tão boa assim, né? Porque o A com tio é não é A. Ok? Perceberam? É um som nasal. Ok? Right? E o som que a gente quer é o A. Beleza? Então eu vou falar sempre desse som A, que a gente tem no senior. Por quê? Porque é simplesmente o som mais importante do inglês. Ponto. É o som que mais aparece no inglês. Ok? Então, e por que pra gente é mais importante ainda? Porque no português brasileiro, esse som quase não existe. Então pensem, o inglês cheio desse som, tem esse som todo quanto é lugar, e o português não tem esse som.
Então, a gente vai pegar todas as palavras que tem esse som aqui e a gente vai preencher com outras vogais. E aí vai cometer erro, depois de erro, depois de erro, depois de erro. Entendeu? Beleza. Só mais uma observação. Quando no português a gente hesita, então eu estou conversando com alguém e eu hesito, tem duas coisas que eu posso fazer. A primeira coisa é fazer isso daqui que eu estou fazendo agora. Então, pessoal, eu acho que ok? Segunda estratégia que a gente usa no português para hesitar. A gente prolonga a sílaba. Então, acho que acho que primeiro vamos ok? Então a gente tá fazendo assim. Em inglês, a gente hesita usando a. Por quê? Porque no português o é um som extremamente comum e a gente pega o som que está mais à mão, né? Eu estou falando e não sei mais ou menos o que falar, eu pego aquele som que eu sempre uso, o é, e coloco ali no meio. Né? Então, pessoal, eu acho que in English. People, I think first of all, we should let's study the phonetical transcript. I think, perceberam? Fica muito estranho. People, I think we are going to then we are alright? Fica muito estranho isso em inglês, ok? Então, para duas coisas. Para quando vocês tentar hesitar em inglês, é muito mais bonito, né? Hesitar em inglês, mas tudo bem, se sair um L, não tem problema. Mas para convencer vocês como esse som é importante, ok? Várias palavras a gente pensa que a outra vogal é esse som. Palavras simples, por exemplo. Bom, eu espero que ninguém aqui fale policy, né? Fala policy, right? E como que a pessoa fala também em brasileiro? Bom, mas aí a pessoa, quando ela aprende melhor, ela fala police. Mas até aí não tá bom ainda. Não é police, é police. Call the police. Uma palavra simplíssima, como isso daqui, ó. O brasileiro fala isso aqui como pencil. Pencil. Mas não é com som de I. É pensa, pencil, pencil, pencil. Novamente, esse som aparecendo. Outra. Toda palavra que brasileiro fala on é, na verdade, an. Eu acho que a gente já deve ter comentado um pouquinho com vocês, talvez. Então, por exemplo, London, em inglês, London. Okay? Então, esse som é muito comum. Qual que é o símbolo desse som? É esse daqui, ó. É como se fosse... Ixi, aqui vai complicar um pouco. Esse daqui é como se fosse um E de forma de cabeça para baixo. Vamos tentar de volta. Vou fazer rápido assim, que aí vai no impulso, assim. É inspiração. É que nem poesia. Tem que vir aqui, ó. Viu? É isso aqui. Perceberam? É um E de cabeça para baixo. Beleza? Esse é o símbolo do A. Então, toda vez que eu falar desse sonzinho, por exemplo, eu já quero que vocês coloquem no livro de vocês, em cima do O, esse símbolozinho aqui. Um E de cabeça para baixo. Senior. Senior. Ok? The next senior student. Student. Não é student. D. É student. Ali no E do student, podem colocar outro símbolozinho desse. Console. Ali no I do console, o outro símbolozinho desse. Vai estar sempre. President. Ali no finalzinho, outro símbolozinho do E. Deixa eu ver se eu pego algumas transcrições aqui só para mostrar para vocês. Esse último é um E, teacher? Todos esses é a minha tentativa de desenhar um E de cabeça para baixo. Frustrada, mas é uma tentativa. Eu vou pegar a transcrição mesmo aqui, ó. Ó, esse símbolozinho aqui, ó. Não ficou tão diferente, né? Perceberam? Ok?
Será que tem como fazer... Deixar isso aqui. O som seria president. Ó. Não se preocupe, os outros sons a gente vai aprendendo por tabela, pessoal. Eu vou dizendo que mas o meu objetivo da aula hoje é duas coisas. Tudo que vocês aprender, considere como lucro, ok? 2 objetivos. Convencer da necessidade da transcrição fonética e o som ok? Então vamos lá. Aqui, isso daqui é o é. É o som do é. Porque se eu fizer assim, se eu fizer com... Exatamente. Se eu fizer assim, vai ser pre. Mas não é pre. É pré. Ok? Prezi. E esse é o nosso sonzinho. D. Não é president. É president. 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 Ok? Essa é a primeira. Se vocês quiserem ter toda a transcrição, beleza. Mas o meu foco é aqui. Ok? President. Ok? Então, ó, senior, a gente tem esse símbolozinho. Student, a gente tem esse símbolozinho. Council, a gente tem esse símbolozinho. President, a gente tem esse símbolozinho. Ok? Eu sei que é um termo técnico, mas é só para não ficar falando esse símbolozinho, o nome disso é schwa, o nome desse som. É o único som que tem nome. Porque, geralmente, quando eu vou falar o som, eu falo o próprio som para dizer o nome. Tipo, lembra quando eu falei o som do S? Eu falei S. E o som do Z eu fiz Z. Ok? Esse é o único que tem. Tem uma história, mas não é importante, senão eu nunca paro de falar. Ok? So, president. President. Ok? That's nice. Pessoal, agora, o que eu faço? Eu abro um parênteses aqui para dar uma ferramenta para vocês. Se vocês ficarem interessados nisso. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Vou abrir o WhatsApp aqui também, daí eu já mando ali para vocês para eu não me esquecer. Seguinte, eu nunca indiquei para vocês esse dicionário, né? Cuidado, pessoal, esse dicionário ele tem um objetivo bem específico, senão vai carregar demais o estudo de vocês, e aí eu acho que vai fazer mais mal do que bem, ok? Tem um objetivo bem específico. A gente vai entrar nesse dicionário para pegar a transcrição fonética para a gente ir aprendendo aos poucos, ok? Eu estou mandando agora lá o link para vocês. Isso, mandei lá. Ele tem um app também, ok? Ó, quando vocês colocam lá president, ok? Ele vai definir a palavra e entre parênteses a gente vai ter a transcrição fonética. Só que cuidado, pessoal, aqui que preste muita atenção. Existe a transcrição fonética internacional, que eu falei para vocês que é a oficial, e aí existe uma outra que eles criam, tipo, só aquele dicionário. É uma coisa absurda, tipo, você só pode ler, você tem que aprender para ler só com aquele dicionário, ok? Então, eu quero que vocês ignorem essa e vocês vão para quando tiver... Ó, aqui no final tá dizendo... Bom, tenho que ensinar... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse dicionário, na verdade, é um centro de dicionário. Ele tem vários dicionários expondo para vocês a mesma palavra, ok? Por isso aqui, ó, perceberam aqui, ó, president, aí ele explica para você, aí depois president, de volta, ele explica para você, e president, ele explica para você novamente, ok? O dicionário que eu quero que vocês usem é esse daqui, ó, geralmente é o último, mas é aqui, ó, Webster é o nome dele, eu vou colocar ali no nosso... Ele vai estar sempre no finalzinho, vou colocar lá no nosso grupo. Com o tempo, vocês vão ver que não precisa nem identificar isso. A transcrição boa, pessoal, é a transcrição que não tem símbolozinho em cima das letras. Olha lá a primeira, a transcrição ruim. A transcrição ruim, perceberam? Tem um símbolozinho aqui, o outro. Tem umas coisas diferentes ali em cima, né? A transcrição boa, internacional, é essa daqui, ó. Ela não tem nada de símbolozinho em cima. Geralmente é a última, tá? Então é essa que a gente vai usar. Então, vamos pôr, por exemplo, que você está estudando. Não usem esse dicionário, por enquanto, para pegar significado. Tem muitas outras atividades que vocês têm que fazer, né? Então,
Claro, se vocês tivessem tempo ilimitado, eu pediria para vocês fazer isso. Mas tem as atividades das descrições, tem os LCPs para ser refeito, tudo aquilo que a gente já falou. Então, meu objetivo não é sobrecarregar. Então, eu estou lendo aqui, eu não sei direito ou eu não estou me sentindo confortável como pronuncia senior. Eu coloco a palavra senior aqui, vou para a transcrição fonética lá do final, ó, aqui, né? Tá vendo aqui no final aqui? E aí eu vou ter senior. Por enquanto, pessoal, não se desesperem. A única coisa que vocês vão entender muito bem é esse a e as letras que coincidem com o português, né? Depois eu ensino para vocês, a gente vai aprendendo todos os símbolos, ok? Mas eu sei que aqui é a, senior, ok? Senior, né? Beleza. Okay? Então sempre façam isso. Deixa eu ver só. Isso, por enquanto vamos ficar por aqui, senão eu fico carregando demais. Então, vai acontecer de você entrar, por exemplo, vamos pegar uma outra palavra que vai acontecer. Puxa vida, tinha uma palavra que vai ter um símbolo diferente aí. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Mother, ok? Mother. Aí você vai lá na transcrição boa. Transcrição boa, aqui, correto? Aqui, ó, a transcrição. E aí, eu vou ter essa casinha que eu ainda não sei, esse outro, que agora vocês sabem, mas vocês, não, por exemplo, não lembram o que é. Então, tudo bem, não tem problema, vocês ainda estão no estágio que vocês estão planificando só o a, mas eu sei que ali no meio é a, mother, mother. It's not mother com E. É mother. 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 Ok? É isso que eu quero que vocês façam por enquanto. Ah, tá, mas aquelas outras símbolos. Ignore. Com o tempo, vocês vão adquirir todo esse conhecimento. Beleza? Ok? Uma outra coisa que vocês podem fazer. Tá, eu copiei em algum lugar essa transcrição aqui do mother. Beleza. Aí eu venho aqui em cima e escuto. Mother. Mother. Escuto uma outra pessoa falando. Mother. Mother. E tento reconhecer esse mother, né? Mother. Mother, not mother. Mother. Aí escuto um britânico falando. Mas aí britânico eles mudam um pouco e vamos não ficar sobrecarregando aí. Mas só para achar bonito e falar mother, alright? Beleza, então fechou. Só mais uma coisa que eu preciso falar sobre esse som, porque, como eu falei, vale a pena, o som mais importante. Esse som, pessoal, ele é por natureza um som fraquinho. Ele é um som que quase desaparece. Você tem que se acostumar a falar esse som fraquinho também, ok? Então, mother, 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 alright? Se eu paro e deixo ele forte, é só para eu notar como que eu pronuncio. Mother. Agora, mother, mother, ok? Então, é isso que vocês vão fazer. Beleza. Bom, por enquanto, o dicionário já é o suficiente isso daqui. Então, vamos lá. Repitam para vocês mesmos. O nosso objetivo agora é prestar atenção no a, ok, guys? So, senior. Student. 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 Console. President. President. Very good, guys. President. Ok. No futuro a gente volta a isso. Vamos continuar a leitura. Perceberam que o meu ritmo de leitura é fantástico, né? A gente já leu aí, ó, pessoal, quase 2 linhas do título. Ok. Rafael, can you? Will. Né? Isso. I'll never be president of the senior student council. 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 Very good. Council. Very good. Pessoal, esse I will, vocês têm 2 pronúncias possíveis. I'll
I'll or I'll. I'll never be. I'll never be. Numa você faz uma voltinha. I'll. E no outro, I'll. I'll never be. I'll never be. Okay? That's nice. Okay, so Dara. Oh, don't say that. Perfect. Karine. Eu tô sem o book, teacher. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui. Até fica melhor, né? Porque a gente pode ver a mesma coisa. Deixa eu ver. Onde que eu tenho? Primeiro eu tenho que saber qual que é o livro de vocês, né? Ah, tá. A pessoa assim que é a pessoa antenada, assim, vocês percebam, pessoal, que a mente do professor trabalha a mil. Nunca esquece nada, nada disso. Ok. People? Estão me vendo agora? Agora sim. Tá. Tá. Deixa eu tentar mais uma vez. Aconteceu para vocês também, né? Aconteceu Eu mandei uma foto, Karine, do livro lá. WhatsApp. Ah, conseguiu. Ok? Bom, então eu acho que Karine... Essa parte aqui, Karine. Okay. But I think Ellison Rivera Yeah. is going to win. Very good. Então, olha que interessante. Ali no O, aqui, é A. Ellison. Ok? Novamente o nosso schwa. Novamente o nosso símbolozinho. Ellison. I think Ellison. Bom, a gente pode falar Rivera, right? Como se fosse pronunciar espanhol, né? But in English, digamos assim, tentar meio que, como a gente faria com o nome de, sei lá, um nome qualquer estrangeiro, né? Então vai ser Rivera, right? Rivera. Okay, so I think Ellison Rivera is going to win. Okay, that's nice. Né, você vai ficar brava comigo se eu pedir para você ler só esse Y ou você quer que eu... Não, acho que é melhor reservar um melhor, né? Não, vou ficar feliz. Ah, é? Porque senão... Uai, professor. Very good. Não se preocupe, quando voltar, fizer a volta, eu acho um texto inteiro para você. Ó, só para compensar, eu vou dar para o Fábio um texto, uma parte grande. Ó, Fábio. Okay. Because she has lots and lots of friends. And who are they going to vote for? For Ellison, of course. Ellison. Again, Ellison, right? Ellison, of course. Pessoal, o nosso segundo símbolo do dia, o segundo símbolo que vale a pena. O O, em inglês, é tipo assim, um C ao contrário. Ok? Então, por exemplo, se eu fosse transcrever bola, lembrem-se que os símbolos dos sons, eles, como é que é? Eles cruzam a barreira das línguas, né? Então, qualquer língua que tem o som O, eu vou transcrever assim. Então, bola seria B, esse símbolo, L e o símbolo do A, né? Bola.
Então, aonde que eu quero que vocês tenham esse aqui, ó? Lots and lots of friends are all going to vote for Alison. Aqui também, ó. Essas duas letras, eita. Ei, Jesus. Essas duas letras têm o som de O. Of course. Of course. Ok? Isso daqui, pessoal, podem colocar o nosso símbolozinho, o schwa, o E de cabeça para baixo. Because. Because. Depois a gente vai ver que tem umas complicaçõezinhas aí, mas por enquanto isso vai dar conta das nossas necessidades. Because. Então vamos lá. Because she has lots and lots of friends. Isso daqui, pessoal, tem som de V. Não sei se falaram isso para você já, mas o F em inglês não é um som de F. É um som de V. Ok? Não sei se eu falei. Então, agora a gente sabe transcrever uma palavra inteira já. Ó, o of é assim, C ao contrário e o Vzinho. Of. Ok? Because she has lots and lots of friends. And who are they? Ah, aqui eu também quero pegar, porque isso daqui todo brasileiro faz. Isso daqui é O, não A. Nunca A. All my friends, não. All. All my friends are at CCA. All teachers at CCA are very cute. Okay? So nice. Because she has lots and lots of friends. And who are they all going to vote for? Mais um O aqui. For Alison. Aqui está o nosso schwa. Mais uma vez. Alison, of course. Of course, right? No problems? Beleza? Okay. Querem anotar alguma coisa? Porque eu acho que quando eu fizer isso daqui, ele vai sumir essas anotações, como eu não tenho o quadro. Okay. Beleza. Então, ele não vai sumir, mas ele vai ficar tudo. Deixa eu apagar esse troço aqui, então. Ok. Leonardo. Don't be silly. I know you can win, and I know you're going to make a great president. Look, the election's going to be next week. Are you prepared? Is your speech really Ready. ready? Ready. Very good. Very good. Bom, muitas coisas aqui vão se repetir, né? Então vou mencionar por cima aquilo que vai se repetir, né? Don't be silly. I know you can win. And I know you're going to make a great president. Novamente aqui. Look, the election. Sempre esse an, como o Leonardo pronunciou. Look at the election. The election. Nunca election. Election. The election's going to be next week. Are you prepared? Leonardo, congratulations. Esse passado aqui ficou perfeito. Se você
pronuncie. Primeiro, pronunciem para vocês mesmos essa palavra. Só essa palavra, P-R-E-P-A-R-E-D. Se vocês falaram prepared, tá errado. Prepared, ou qualquer coisa assim, né? Mas por mais que prepared soe certo, tá errado, ok? Não é prepared. É 2 sílabas só. Prepared. 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 Ok? Prepared. Are you prepared? Is your speech ready? Lembra aquele símbolozinho que eu falei para vocês da arara? Que é um cabidinho assim? É aqui, ó. Ready. É o mesmo som da palavra arara. Ready, ararararara. Ready, ready, ready. Okay? Is your speech ready? That's nice. Good. Junior. Yes, my teacher. Can you read it? Yes. No. And I don't, excuse me. No. Excuse me, I'm sorry, né? No. Pode ser um excuse me também. Yes. No. And I don't know how to start. Okay. Just here, start. Start. Start, yes. No. And I don't know how to start. Ok, interesting. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que acontece bem frequentemente, pessoal. E eu quero que vocês tenham muito... Vão pronunciando sempre para vocês mesmos essas coisas, ok? Cuidado sempre, porque o português, ele não termina uma palavra com um som de consoante seco, como end. End. Ok? O que brasileiro vai tender a falar? End. Não. End. Não. End. End. Bem fechado, bem seco. End. End. Ok? Olha uma outra coisa que é tendência nossa. Don't. 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 Uma outra coisa que é tendência nossa. Start. 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 Okay? Start. Right? Very good. So, no. And I don't know how to start. Okay? That's nice. Juliana, can you? I can give you a round with it. Just, Juliana, hand. Hand. Very good. Bem seco, bem suavezinho do jeito que você fez. Hand. Hand. Ok? E qual que é a última palavra ali? With it. It. Isso. It. Bem. Sure. Nesse caso aí, a Tia Cariane também ensinou a gente a fazer a junção, né? With. Yes? Mas aí a junção vai ser assim, ó. With it. Yeah. With it. Ok? With it. Right? Yeah. Assim, pessoal, uma coisa que eu tenho a dica que eu tenho sobre as conexões das palavras. Não tem problema nenhum se vocês não fizerem, ok? Não tem problema nenhum. Por quê? A única coisa que vai soar mais formal, ok? Isso às vezes é legal. Então é mais ou menos o seguinte. O que é un me? O que é un me? Não? Então eu olho para os meus amigos vieram me visitar lá em casa, já está de noite, a gente está com fome, e aí eu olho para eles e falo assim, e aí, vamos comer pizza? E aí, vamos comer pizza? Ok? Em vez de falar, e aí, vamos comer pizza? E aí, vamos comer pizza? Ok? Por que eu estou falando isso? É isso que acontece no inglês também. Um nativo, ele vai falar muitas vezes, e aí, vamos comer pizza? Né? É claro que eu estou colocando
o máximo ali que a gente pode. Tem gente que faz pior que isso, né? Quer dizer, ou melhor, sei lá. Mas o ponto é, as junções, pessoal, elas vão ser muito mais interessantes para vocês saberem na hora de reconhecer do que na hora de falar. Por quê? Porque fica feio? Não, você vai soar como um nativo. Mas às vezes é esforço, é um tremendo esforço, né? Para pouco ganho. Então eu prefiro que vocês primeiro foquem nos sons bem pronunciados e depois a gente aprende a estragar. Percebendo? Primeiro a gente aprende a vamos comer uma pizza, né? Para depois a gente falar uma pizza, ok? Entendeu? Então não se preocupem se vocês pronunciarem palavra por palavra, né? O interessante é vocês pensarem nessas conexões que o Júnior colocou muito bem, principalmente no listening, ok? Porque, por exemplo... no caso, vamos uma pizza, né? Seria o vamos ali, a gente está usando o que? A primeira pessoa do plural, né? We going, we going to eat, ou não? Não, em inglês a gente teria que usar outra partícula que é let's eat pizza. Yes, bem mais simples. Let's go, né? Seria let's. Isso, let's go, let's eat pizza. Okay? Let's eat pizza. Right? Very good, very good. Fábio. Fábio tá admirando a beleza da natureza. Tá de frente pro mar, Fábio? Quase. Eu tava na sombra, mas tá frio. Pelo menos mostrar pra gente o mar, né? Pelo menos isso no sábado. Os caras ficam pra andar até na praia. Não, isso daí Really? Very good, really. Deixa eu dar uma frase maior pra Né, que ela ficou braba lá. Aqui. Sabe que você tá mutada, né? Ok. Eu já não sei ler a primeira palavra. Né? Certainly. Certainly, I should try to write a 2-minute speech. Very good, very good. Pessoal, repararam que quando naquela palavra de cima, o start, eu falei que não pode falar start, e agora no speech a gente tem esse som, porque é CH, ok? Então lembre que o CH do inglês, ele tem esse ch, por isso que vocês falam, ó, a minha profissão, primeiro tem o T, não tem CH, então vocês não vão falar ti, vocês vão falar ti. Depois tem CH, aí vocês falam ti, right? Teacher. A propósito, chur tem o schwa, o nosso, ok? 2-minute speech. Aqui, pessoal, mina, schwa novamente. 2-minute speech, ok? Very good. Dara. Just 1 or 2 minutes. That's not very long. That's perfect. Okay. Karine. Well, something people get. Como falar essa palavra? Bored. É aí que é o desafio. Se eu falar com 2 sílabas, pronunciem para vocês mesmos essa palavra, pessoal. Bored. Se vocês falaram bored, tá errado. Bored. Okay? Nossa, bored. Diferente, né? Well, something people get bored with long speeches. Very good. Okay, so sometimes, ali no o é o nosso schwa mais uma vez. Sometimes people get bored, uma sílaba só, with long speeches.
Okay. Aí ela fala, oh, okay. And then Rafael. Here. And you should be confident. Tell your friends about all the excellent plans you have. Very good. Very good. Okay. Só mais algumas curiosidades para a gente terminar. And you should be aqui, ó, de volta. Confident. Confident. Ok? Aqui. You should be confident. Tell your friends. Mais uma vez o schwa. About. Mas não é about. Ok? About. Right? Aqui o som do O. All the excellent. Mais uma vez. É só, claro, cuidado para, como a gente está aprendendo esse som, não falar excellent. Ok? O som é fraquinho. A gente aprende o som e depois deixa ele fraquinho novamente. Excellent. Excellent. Ok? Plans you have. Ok. Very good, people. Bom, pessoal, vocês sabem que vocês têm exercício aí para 1 ano e meio, então eu não vou passar mais nenhum exercício. Tem a história lá das situações para fazer. Eu gostaria, pessoal, de ter um desafio aí de 4 situações por semana. Vocês fazer para mim. Ficar mais ou menos fixo. Começando lá no livro 1 ou no livro 2, qualquer livro que vocês tiverem. Quanto mais recente for quer dizer, quanto mais no começo for o livro, se tiver o livro 1, melhor ainda. Então, tipo, segunda eu faço aquela atividade da situação 1. Quarta eu faço da situação 2. Esse é meu conselho, fazer... Vamos colocar assim, 3 mínimo, mas seria interessante 4, se vocês quiserem fazer o meu olho brilhar. Além, é claro, de mandar iFood aqui para o CCE, como o Leonardo vai fazer, né? Aí seria interessante 4, ok? E aí, é claro, vocês lembrem-se que vocês têm os LCPs, que vocês podem refazer, que eu gostaria muito que vocês refizessem, sempre tendo como termômetro isso. Refiz o LCP 1 da lição 1 do livro 1. Tá fácil. Ótimo, posso ver o 2. Tá fácil. Ótimo, posso ver o 3. Ah, não tá tão fácil assim. Vejo novamente. Vejo mais uma vez. Tá fácil, vou pro 4, ok? Então, eu não vou trazer muitas coisas mirabolantes, porque a evolução do conteúdo de vocês está em repetir essas coisas, ok? Da habilidade de vocês, ok? So, people, thank you very much for the class. A revisão da professora